Agora, esta noite, quero que você abra comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 16. E começando no versículo 19, há uma história que Jesus contou. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e vivia todos os dias com grande luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à sua porta, cheio de feridas, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. E no Hades levantou os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão ao longe e Lázaro no seu seio. E ele clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste teus bens, e Lázaro igualmente males. Mas agora ele está consolado, e tu estás em tormentos. E além de tudo isso, entre nós e vós, há um grande abismo fixado, de modo que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá poderiam vir para nós. Então ele disse: Eu te rogo, portanto, Pai, que o envies à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. E Abraão lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Bem, estou aqui esta noite não para dizer, vá para o inferno, mas sim, vá para o céu. E estou implorando que você não diga, estarei condenado, mas sim, serei salvo. Nesta história, a palavra inferno é usada, traduzida como inferno na nossa versão autorizada, embora na verdade seja Hades, pois o Hades tinha 2 compartimentos. Aparentemente, um era chamado paraíso e o outro lugar de tormento. E aparentemente, eles podiam ver através do abismo que os separava. Hoje, a palavra inferno é usada constantemente como um palavrão. Você a ouve na televisão, vê nos filmes, lê nos escritos das pessoas, ouve no trabalho e nas escolas. A Revista Católica dos Estados Unidos, na edição de maio deste ano, 1983, fez uma pesquisa entre os americanos e revelou o seguinte: 86% disseram acreditar na existência do inferno. Você consegue imaginar isso? 86% dos americanos acreditam que existe um inferno. No entanto, você nunca entenderá o inferno até primeiro compreender o grande amor, misericórdia e graça de Deus. E ele nunca deve ser pregado por nenhum pregador sem lágrimas. Eu já ouvi alguns pregadores falarem sobre o inferno como se estivessem felizes por haver um inferno e por pessoas irem para lá. Mas eu não sou assim, não gosto de pregar sobre o inferno. Só faço isso porque sou ordenado pela Escritura a pregar a palavra, e é contra o pano de fundo do amor, da misericórdia e da graça de Deus que devo pregá-lo. Veja, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas alguns tomaram liberdades em sua imaginação e distorceram a ideia do juízo futuro. Isso faz algumas pessoas dizerem que Deus não é um Deus de amor, distorcendo o conceito bíblico do amor de Deus. Uma senhora me disse há algum tempo: eu odeio a simples ideia de inferno. Eu também. E também odeio o pecado que envia pessoas para lá. Eu odeio a guerra. Eu odeio o fato de que pessoas estão morrendo de fome no mundo. Mas a guerra é uma realidade no Líbano e em outros lugares. E a fome é uma realidade em nosso mundo, infelizmente. O fato de eu odiar isso não muda a realidade. E odiar a morte não muda o fato de que eu vou morrer. Paulo escreveu a Timóteo: prega a palavra. E se eu devo ser fiel ao meu chamado como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, devo incluir em minha pregação o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou sobre o inferno. Um clérigo disse certa vez que, se mencionasse o inferno em seus sermões, seria demitido pela congregação. Bem, eu me lembro de anos atrás, na Carolina do Sul, de um lugar onde havia 13, ou talvez 16, placas de aviso e sinais de parada, porque tantas pessoas haviam morrido naquele cruzamento. Agora, é certo para o estado da Carolina do Sul colocar esses sinais e avisar as pessoas?
É certo eu te advertir esta noite sobre o que Jesus ensinou e o que a Bíblia ensina de capa a capa? É errado um homem acenar com uma lanterna para parar as pessoas em um cruzamento ferroviário? É errado levantar uma bandeira e avisar sobre o juízo que está por vir? Lembro-me de anos atrás, no Mississippi, de um trecho de rodovia onde houve um daqueles terríveis tornados que destruiu uma ponte devido à força da água. Um homem saiu de seu carro à noite, ao perceber o que havia acontecido, e tentou avisar os motoristas com um lenço molhado e uma lanterna. Mas ninguém parou. 5 carros passaram direto e os ocupantes morreram. Certa vez, Jesus curou um homem possuído por demônios, o gadareno, e as pessoas pediram que ele os deixasse em paz. E ele atendeu à oração deles. Ele os deixou. Você não é obrigado a ouvir este sermão esta noite. Você pode dizer: eu não quero ouvir isso, deixe-me em paz. E Jesus pode atender a sua oração e te deixar em paz. E se você for deixado sozinho pelo Espírito de Deus, nunca encontrará perdão para os seus pecados e nunca poderá entrar no paraíso. As pessoas não querem ser avisadas sobre o juízo e o inferno. E você pode dizer: isso não é da minha conta. Bem, suponha que você esteja se afogando e eu tenha o barco salva-vidas do Evangelho. Eu não vou deixá-lo se afogar, se puder evitar. Você está faminto e eu tenho o pão da vida. Eu não vou deixá-lo sem pão. Você está envenenado, cheio do veneno do pecado, e eu tenho o antídoto do Evangelho de Cristo. E eu não vou deixá-lo morrer, eu não vou deixá-lo sozinho. Você está nas trevas e perdido, e eu tenho a luz do Evangelho, e eu não vou deixá-lo sozinho. Você está em escravidão, e eu falarei a verdade que pode trazer liberdade. Você está doente, e eu falarei a verdade que pode trazer saúde. Você está em um caminho largo que leva à destruição, e eu falarei a verdade que pode levá-lo a ser transferido para o caminho estreito que conduz à vida eterna. Você está em um mar tempestuoso, e eu falarei a verdade que pode trazê-lo ao porto seguro. Algumas pessoas dizem que não estamos realmente perdidos. O diabo disse isso a Eva no jardim do Éden, quando Deus disse: você certamente morrerá se comer do fruto daquela árvore proibida. O diabo veio e sussurrou no ouvido dela, por meio da serpente, e disse: você não morrerá certamente. Isso é chamado de universalismo. Em outras palavras, todos estão salvos, apenas não sabem disso. Algumas pessoas dizem isso hoje, e há uma forma sutil de universalismo que está se espalhando, até mesmo entre grupos evangélicos, afirmando que certamente não morrerão, e que não há tal coisa como o inferno. Mas eu acredito que o inferno existe, de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Eu acredito que isso é algo intuitivo. Acho que o homem, em todo o mundo, acredita que algum dia terá que prestar contas e sofrer de alguma forma pela vida desobediente que viveu aqui. E Jesus ensinou isso constantemente. Ninguém na Escritura falou mais sobre o inferno do que Jesus. Ele disse: aquele que disser, louco, estará em perigo do fogo do inferno. Ele disse, em Mateus 13, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Mateus 25:41, ele disse, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele também disse, se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo 2 mãos, ires para o inferno. Ele disse que é melhor passar a vida com apenas um olho, uma mão ou uma perna, do que ir para o inferno com tudo. A Bíblia ensina que existem pelo menos 3 tipos de inferno. Primeiro, há o inferno no coração. Milhares de pessoas aqui hoje à noite têm um inferno em seus corações. E é aí que tudo começa. Grande parte do mundo assume que a natureza humana é boa, mas a Bíblia ensina que ela é basicamente má. Por natureza, somos egoístas, pecadores, desviados. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Somos todos pecadores e nascemos em pecado. E então, quando alcançamos a idade da razão, talvez aos 7, 8, 9 ou 10 anos, escolhemos pecar. Nos tornamos pecadores por prática. E praticamos o pecado, mesmo com tecnologias como computadores. Hoje, usamos computadores para fraudes e todo tipo de coisa. Além disso,
Há essa questão das pessoas plantando maconha em florestas e outros lugares. Onde quer que você olhe, ou qualquer comitê de investigação que nomeie, você encontra podridão, porque a natureza humana é má. A natureza humana é corrupta. E é por isso que ela precisa de redenção, de transformação, do novo nascimento. E foi para isso que Cristo veio, ao inferno da culpa. Um homem me escreveu há algum tempo. Ele estava traindo sua esposa, vivendo parte do tempo com outra mulher em outra cidade, e disse: estou vivendo no inferno. Ele se viu preso em sua própria situação, e isso era um inferno. A Bíblia ensina que há um inferno ardente e mortal no coração humano. As mesmas pessoas que parecem tão boas, saudáveis e admiráveis, podem se transformar em assassinos cruéis ou maníacos da noite para o dia. Conheço uma mulher fina, bonita. O marido dela era um dos líderes da comunidade. E sem praticamente nenhuma provocação, enquanto ele dormia, ela pegou uma pistola, atirou nele e o matou. Hoje, ela está na prisão. E lemos sobre isso todos os dias nos jornais. Pessoas que eram consideradas boas, respeitáveis, estão fazendo coisas que jamais imaginaram que fariam. Isso é o inferno no coração, a culpa. Há também o inferno da inquietação. A Bíblia afirma: os ímpios são como o mar agitado. No verão passado, estivemos na Europa, em Amsterdã, para aquela grande conferência de evangelistas itinerantes, que acredito ter sido uma das maiores conferências na história da igreja cristã. No entanto, encontramos muitas pessoas lá apenas buscando algo, sem saber o que. Vi americanos, japoneses e pessoas de todo o mundo correndo como se suas vidas dependessem disso. Eles não sabiam para onde estavam indo ou o que estavam fazendo. Estavam apenas indo, tentando encontrar algum descanso e paz. Esse é o inferno da luxúria e do prazer vazio. Aquela que vive em prazeres está morta enquanto vive. A busca incessante por prazer muitas vezes não preenche o vazio. Em vez disso, torna-se um ciclo destrutivo que rouba a verdadeira paz e satisfação. Alguém me perguntou outro dia o que significa a palavra luxúria. Vou falar um pouco mais sobre isso amanhã à noite para os jovens. Mas luxúria não significa apenas olhar para uma mulher ou um homem e admirá-los. Significa que, se você tivesse a oportunidade, cometeria imoralidade. Em outras palavras, você deseja tanto que cederia, se tivesse a chance. E muitas pessoas fantasiam, e nelas alimentam essa luxúria. Há também o inferno do ódio. Esse inferno do ódio tem explodido em guerras, tumultos e todos os tipos de conflitos. O inferno tem sido trazido para a terra. E por fim, há o inferno no futuro. O inferno futuro é uma projeção do inferno que você já tem agora em seu coração, em sua casa e em nosso mundo. A diferença é que ele continua para sempre, sem fim. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Como eu disse há pouco, ele nos advertiu para fugirmos dele. O próprio fato de que o inferno existe torna o amor de Deus ainda mais surpreendente e glorioso. O fato de que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e ainda assim escolhemos ouvir o diabo, seguir o diabo e fazer o que ele diz. Mesmo assim, Deus nos ama tanto que elaborou um plano para nos salvar, de modo que nunca precisemos passar um único dia no inferno. E qual é a natureza do inferno? Bem, há muitos mistérios que envolvem este assunto. Essencialmente, é um lugar de separação de Deus, um lugar de sofrimento eterno e de ausência de tudo que é bom, verdadeiro e santo. Mas o mais importante é que Deus providenciou uma saída para que ninguém precise ir para lá. É por isso que a cruz de Cristo é tão importante. É nela que vemos a extensão do amor de Deus, que nos resgata e nos oferece vida eterna, longe de qualquer inferno, agora ou no futuro. E basicamente, é separação de Deus. Somos separados de Deus pelo pecado, e isso se prolonga pela eternidade. Há 3 palavras que Jesus usou para descrever o inferno. Ele usou a palavra morte. Veja, Deus é vida, e estar separado da vida de Deus significa estar morto, espiritualmente morto, separado de Deus. Depois, ele usou a expressão escuridão exterior. Deus é luz, e estar separado da luz de Deus
significa viver na escuridão. E então, ele usou a palavra fogo. Muitas vezes me pergunto se esse fogo é um desejo ardente dentro de nossos corações por Deus, por comunhão com Ele, que nunca pode ser saciado. Rejeitamos Deus, viramos as costas para Ele, nunca poderemos conhecê-lo. Essa história indica que aquele homem não teve uma segunda chance. Indica também que ele se tornou muito evangelístico. Ele queria alcançar seus irmãos. Pense nisso. Ele estava no inferno e desejava que alguém fosse até a casa de seus irmãos e os advertisse a não irem para lá. Ele queria que fizessem qualquer coisa, menos que seus irmãos acabassem ali. Aqueles que já se foram, que podem estar sofrendo agora as dores do inferno na eternidade, se pudessem estar aqui esta noite, o advertiriam: arrependa-se dos seus pecados, receba Cristo, tenha certeza do seu relacionamento com Ele, não venha para este lugar. O inferno é o banimento da presença de tudo o que é alegre, bom, justo e feliz. E a Escritura diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você sabe, preparamo-nos para tudo, menos para a morte. Preparamo-nos para a educação, negócios, carreiras, casamento, velhice, mas não para o momento do julgamento. Fazemos todos os tipos de seguro possíveis. Preocupamo-nos com aposentadorias e pensões, mas será que você tem certeza do seu relacionamento com Cristo? Está determinado aos homens morrerem uma vez e depois disso, o julgamento. A morte é algo que cada pessoa considera antinatural para si mesma, mas natural quando se refere a outros. Sabemos que o outro vai morrer. Sabemos que o câncer pode atingir outra pessoa. Sabemos que outra pessoa pode morrer de um ataque cardíaco ou em um acidente de carro amanhã, mas nunca pensamos que seremos nós. Vivemos como se fôssemos viver para sempre, mas não vamos. Tudo isso acabará em pouco tempo para todos nós aqui e estaremos na eternidade. Onde você estará? Banido de Deus ou com Cristo no paraíso? O homem na cruz, que estava morrendo com Jesus, era um pecador terrível. Ele merecia ser crucificado. Merecia o castigo, de acordo com a lei. E ele reconheceu isso. Então ele se voltou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi só isso que ele disse: lembra-te de mim. Ele não teve tempo para ser batizado, não teve tempo para se juntar a uma igreja, não teve tempo para fazer nada, exceto crer. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Pense nisso. A primeira pessoa que Jesus levou ao paraíso com ele foi aquele ladrão, aquele assassino, aquele homem que merecia o inferno. Mas na cruz, Cristo estava morrendo por pessoas como ele. E Cristo também estava morrendo por pessoas como você. Os mais difíceis de alcançar não são os que sabem que são pecadores, como aquele homem na cruz. Eles sabem que precisam de Deus. Os mais difíceis de alcançar são aqueles como muitos de nós aqui, bem vestidos, frequentadores de igreja, com um pouco de religião, mas não o suficiente para que Deus seja a prioridade de nossas vidas. Temos apenas uma vacina contra a verdadeira salvação em Cristo. Apenas o suficiente para impedir que recebamos uma verdadeira dose de transformação. E o que dizer da pessoa que diz: sou feliz, tenho uma boa renda, um bom emprego, uma boa família e não preciso de Deus ou de Cristo. Para que preciso dele? Você vai precisar, irmão e irmã. Vai precisar dele desesperadamente antes do que imagina. Então venha agora, enquanto há oportunidade. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Venha enquanto pode. Você não pode simplesmente vir a Cristo a qualquer momento que quiser. Pode vir apenas quando o Espírito Santo o convencer e o atrair, quando a palavra de Deus for proclamada ao seu coração. Você já veio a Cristo? Você que está assistindo pela televisão ou lendo esta mensagem, faça algo a respeito agora. Se estiver em dúvida ou sentindo o chamado, não espere. Como disse no começo, eu não gosto de falar sobre este assunto, mas faz parte da Bíblia e é uma parte importante do ensino de Jesus Cristo. E não são palavras minhas. Eu apenas estou transmitindo o que Jesus ensinou e o faço com o coração quebrantado. Eu gostaria que não existisse inferno.
Gostaria que não existisse pecado, assassinatos, guerras e tudo o mais. Mas a realidade é que existem, e há um inferno. Mas graças a Deus, também há um céu, um paraíso. E é lá que Jesus está. E posso dizer a você com toda certeza, eu sei para onde vou. No dia em que você ler em algum lugar que Billy Graham morreu, quero que saiba, naquele momento, eu estarei mais vivo do que nunca. Estarei no paraíso. E estou ansioso por isso. E muitos de vocês esta noite podem dizer o mesmo com confiança. Mas infelizmente, muitos outros não podem. E é por isso que esta mensagem é urgente. Venha a Cristo, hoje, agora, antes que seja tarde. Você não tem certeza, não gostaria de ter certeza ao sair daqui esta noite de que está a caminho do céu, está a caminho do paraíso com Cristo. Você pode ter certeza. A Bíblia diz: estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Paulo disse: estou certo de que Ele pode guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei que você pode saber. Você diz: bem, Billy, o que eu tenho que fazer? Eu direi: você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, você deve se arrepender dos seus pecados. Arrependimento significa mudar sua mente, mudar seu modo de viver. Deixe Cristo vir e ajudá-lo a mudar. Ele vai ajudá-lo a fazer a mudança. Você não pode mudar por si mesmo. Você é fraco demais. Mas, se você disser: Senhor, estou disposto, Ele o ajudará. E então, a segunda coisa é, pela fé, receber Cristo que morreu por você e ressuscitou pela fé. Você não pode entender tudo, mas você vem pela fé. Confia e coloca sua total confiança nele, e somente nele. E por fim, você o obedece, segue-o, serve-o, trabalha para ele e faz todas as boas obras que puder para ele, em nome dele, ajudando o seu próximo, amando o seu próximo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você está disposto a fazer isso esta noite? Vou pedir para você fazer algo que vimos centenas de pessoas fazerem aqui em cada culto, desde que estamos em Sacramento. Vou pedir que você se levante do seu assento e venha ficar em frente ao palco e diga, ao vir, que quer saber que está indo para o céu, quer saber que seus pecados foram perdoados, quer saber que está pronto para encontrar-se com Deus. Se você estiver com amigos ou familiares, eles esperarão. Você vem e fica aqui, e depois que você chegar, eu direi uma palavra a você, faremos uma oração, te entregarei alguns materiais e você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Simples. Mas toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou na frente de outras pessoas. Ele chamou publicamente. Há algo em vir à frente, abertamente e publicamente, que ajuda a resolver isso. Você pode ser um líder na sua igreja, mas não tem certeza. Algum tempo atrás, tivemos um bispo que veio à frente publicamente para fazer. Ele disse, eu só queria ter certeza. Você precisa ter certeza esta noite, você vem. Ou talvez você nunca tenha recebido Cristo antes. Venha e resolva isso esta noite. Você pode fazer isso agora, rápido. Apenas se levante do seu assento. Centenas de vocês de todos os lugares. Você pode estar no coro lá em cima. Levante-se lá. Leva cerca de 2 minutos para vir. Então levante-se e venha. Vamos esperar por você.
Como vocês que estão assistindo pela televisão podem ver, aqui em Sacramento, Califórnia, centenas de pessoas estão vindo para fazer seu compromisso com Jesus Cristo esta noite e para ter certeza de seu relacionamento com Cristo. Você faça esse mesmo compromisso onde estiver, pegue o telefone e ligue. Boa noite e que Deus abençoe você.